Olá pessoal, tudo bem? Sou José Antônio e mais uma vez, querido, eu estou aqui para compartilhar com vocês a mensagem da Palavra de Deus. Amados, eu quero primeiro agradecer, você que acompanha aí o meu canal, você que assiste os vídeos aí, meu muito obrigado, tá? Que Deus o abençoe grandemente a tua vida, tá? E você, querido, que não é inscrito no canal, tá? Eu quero te pedir um favorzinho, para você nos ajudar aí, tá? Se inscreva no canal aí da gente aí, tá? Dá uma forcinha aí. É um canal que a gente fala da palavra de Deus, do amor de Deus, né? E a gente está sempre aqui trazendo uma mensagem de reflexão, uma dinâmica, né? E enfim, falando algo da parte de Deus, né? Eu quero te pedir um apoio seu aí, né? Para você poder nos ajudar, se inscrevendo aí no canal, tá? Também deixando o seu like, seu joia, tá bom? E também você pode também aí assinar o sininho aí, né? Ativar o sininho, né? Porque quando você ativa o sininho aí, queridos, você vai receber os vídeos que eu postar, né? Assim que postar um vídeo você recebe aí, tá bom? Isso vai nos ajudar bastante aqui para nós conseguir levar, né, o evangelho, né, o amor de Deus, tá bom? Queridos, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Davi, né? Davi. Quem foi Davi? Né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E também o rei mais famoso em Israel. Davi, ele foi músico, né? Ele foi escritor, escreveu uma boa parte dos salmos ali, né? Um homem de fé, um homem que confiava, né, em Deus. E Davi, né, foi um homem humilde, né, apesar das fraquezas, né, dele, assim, imperfeição, né, mas Davi, mesmo assim Davi, foi conhecido como segundo o coração de Deus. Por quê? Segundo o coração de Deus. Porque Davi fazia a vontade de Deus. Davi, ele tinha um coração humilde, né? Para reconhecer o erro dele. Se a gente for ler ali os salmos ali ele fez muitas lamentações, né? Reconheceu aquilo que ele errou, né? E então Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. Mas antes de tudo, queridos, de Davi ser rei, de Davi ser um homem famoso ali em Israel, Davi, ele foi pastor de ovelhas. Às vezes as pessoas enxergam, né, a outra pessoa, a parte boa, né? A parte o momento que ela está vivendo ali, aquele momento de poder, né? De reinar ali, mas não olha o que ela passou antes, lá atrás, né? Só olha aquele momento ali. E às vezes ali começa até a criticar, né, por algumas falhas da pessoa, mas não olha o que ela passou lá atrás. Davi, para ele chegar a ser rei, né, para ele chegar a ser famoso em Israel, cuidar de uma nação, mas antes ele passou por um estreito, né? Ele passou por um desafio muito grande. Quem não conhece a história de Davi na Bíblia, né, pode buscar lá em 1 Samuel, no capítulo 16, parece, se não me engano, capítulo 16,
Lá fala do início, né? Que onde Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir, né? Um dos filhos de Jessé. Então ali se inicia, né? Capítulo 16, 1 Samuel. Então Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelha. E ser pastor de ovelha ali era considerado uma pessoa simples ali, né? Simples naquele lugar. Era importante sim, mas para se servir ao rei, não dava, né? Não tinha como. E Davi foi considerado ali um pastor, um rei em Israel, poderoso ali, mas quem conheceu a história de Davi antes sabe muito bem que Davi primeiro passou pelo estreito, né, para chegar aonde chegou. E ele, como pastor de ovelha, ele enfrentou alguns desafios, né? Ele enfrentou alguns desafios que muitas vezes a gente quer chegar, né, a alcançar o objetivo, né? Você quer alcançar o alvo ali, mas não quer enfrentar os desafios, né? A gente não quer enfrentar aquilo que Deus colocou em nossa frente. E às vezes a gente rejeita, né, aqueles desafios. E Davi ele não rejeitou. Davi, ele como pastor de ovelha, fez seu trabalho ali como pastor direitinho, né? Procurou sempre ser um bom pastor, né? Amar as ovelhas, né? Cuidar bem das ovelhas. Isso é algo importante, queridos, né? Quando nós fazemos algo de coração, né? Que cuida bem, com carinho, com amor. Nós, às vezes, não temos reconhecimento do homem, né? Porque o homem é falho, o homem sempre olha para o exterior, mas Deus, ele olha para o coração, né? Deus, ele olha para aquilo que nós estamos fazendo. Davi, ele fazia ali o trabalho dele, ali naquele campo ali, cuidando das ovelhas, que muitos não estavam enxergando, talvez nem o pai dele mesmo via o que ele fazia ali. Às vezes livrava as ovelhas, ele cuidava das ovelhas, livrava as ovelhas, como a Bíblia fala, ele livrou as ovelhas muitas vezes de um urso, né? De um leão, matou um urso para salvar uma ovelha, né? E às vezes os pais não estavam perto para ver isso aí, não tinha um amigo para ver isso aí, não tinha ninguém para ver, né? Mas Deus, ele estava vendo tudo, né? Ele estava vendo tudo. E não espere reconhecimento muitas vezes do homem, mas espere de Deus, porque os olhos do Senhor estão 24 horas sobre nós. Vou dar exemplo para você. Às vezes a gente está em oração, né? E a tua oração, o homem não está ouvindo, o homem não está vendo. Talvez nem tua esposa ou teu esposo, sei lá, o teu pai e tua mãe, está vendo aquilo que você está fazendo, né? Mas o Senhor está contemplando tudo, queridos. O Senhor está contemplando a tua oração, o teu trabalho, né? O teu carinho ali por aquilo que você faz, a tua dedicação por aquilo que você faz. Não precisa ficar preocupado que as pessoas têm que ver. Não. O principal é Deus. Se Ele está vendo, tenha certeza que hoje ou amanhã vai chegar o tempo de você cantar vitória, tá bom? E Davi foi assim, pastor de ovelhas, né? Ali naquele campo e pastoreando, né? E os irmãos de Davi sempre foi um homem de guerra, né? Um homem que era contado ali para ajudar Saul, né? Nas guerras, né? Porém Davi era o mais novo, né? Não tinha tanto corpo para isso, né? No físico para isso, mas então deixou ele como pastor de ovelha ali, cuidando das ovelhas do pai dele, né? Jessé. Mas como falei, os olhos de Deus ninguém escapa, dos olhos de Deus Ele está nos contemplando 24 horas, né?
E ali Davi cuidando das suas ovelhas, queridos, com carinho, com amor, e Deus, então, a Bíblia fala que Deus enviou o profeta Samuel disse para Samuel, vai à casa de Jessé e unge um dos filhos dele a rei. Oh, glória! Porque o rei naquele tempo era Saul, né? Mas a Bíblia diz que Saul havia pecado, né? E Deus rejeitou o reinado de Saul. Porém, Saul ainda continuou como rei, mas o Senhor já havia rejeitado. Tem coisas, queridos, que Deus já rejeitou, que Deus não quer mais, mas pela força do homem continua no poder. Mas o Senhor já não quer mais, porque o que ele está fazendo não agrada mais ao coração de Deus. E ali também era Saul. Saul estava fazendo algo que não agradava mais ao coração de Deus. Então Deus rejeitou. E ele foi lá e pediu que Jessé ungisse pediu que Samuel ungisse um dos filhos de Jessé. Então Samuel pegou o azeite, né? Pegou o azeite e foi à casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé, ele chamou, né? Jessé chamou os filhos dele, né? Porém, Jessé chamou 7 filhos, né? Jessé tinha 8 filhos. É tanto que Jessé, queridos, não estava preocupado com Davi, se tratando, né, de ser um homem de guerra, que chamou só os 7 filhos, deixou o Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, e mandou passar um por um na frente do Samuel. Aí Samuel olhava, o Senhor, não é isso aí. Passou o primeiro filho de Jessé, Samuel pegou o azeite, aí Deus, não é esse. Passou o segundo, Deus, não é esse. Passou o terceiro, Deus, não é esse. Passou o quarto, Deus, não é esse. Passou o quinto, Deus falou, não é esse. Passou o sexto, Deus falou, não é esse. E passou o sétimo, o último, e Deus falou, não é esse. E Samuel olhou, já passou os filhos de Jessé e nada. Ele falou, Jessé, tem mais filhos fora esse? Jessé, tem um que está no campo, cuidando das ovelhas, o mais novo, né? Está lá cuidando das ovelhas. O profeta Samuel diz, vai buscar ele agora. E mandou trazer Davi, né? Queridos, eu faço uma análise, né? Davi está cuidando de ovelhas. Quando ouviu dizer que Samuel está na casa dele, né? Que veio ungir um dos filhos de Jessé, ele veio correndo, né? Bem provável que ele dia que ele veio, né? Ele veio, e talvez com cheiro de ovelhas, às vezes bem provável com cheiro de ovelha, né? Creio que sim, né? Bem provável que sim, que ele veio com cheiro de ovelhas, com a roupa um pouco suja, né? Do trabalho, né? E ali ele chega, Samuel olha e Deus fala para Samuel. Olha a importância aí, queridos, de um homem de Deus, um homem que anda dando ouvido à voz do Senhor, como Samuel, ele fazer as coisas segundo a vontade do Pai, fazer as coisas na direção do Pai, porque ali teve direção de Deus. E a pessoa, se não tivesse direção de Deus ali, ele não se importasse com a voz do Senhor, ele ia ungir lá o que ele achava que era mais forte, que era melhor, que era mais poderoso. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é mais, aos meus olhos, isso aqui é mais melhor para eu levar para lá, né, para servir lá. Mas não, ele ouviu a voz de Deus, falou assim, e Deus falou assim, é isso aí. Quando chegou o Davi, é isso aí. Então, queridos, ali Samuel ungiu Davi a rei
em Israel. Então, a partir de ali, Davi tornou rei em Israel? Não. Davi foi ungido a rei. Porém, o homem ainda comandava, o homem chamado Saul ainda continuava como rei. Porque até para ungir um dos filhos de Jessé a rei, Samuel teve medo, com medo de Saul, né? Então, Davi foi ungido a rei, mas para ele comandar, para ele conseguir se tornar rei em Israel, ele teve que enfrentar outro desafio, talvez, ou melhor, o pior desafio que ele teve que enfrentar. Pior do que matar um urso, matar um leão, pior de tudo, né, foi enfrentar o gigante Golias. Deus nos chama, Deus nos leva avante, né? Só que temos os desafios para frente. E às vezes a gente não quer passar, não quer enfrentar o desafio, queridos. Nós queremos pular etapas, né? Queremos facilidade, né? E Deus, Ele coloca os desafios em nossa frente para que nós possamos, queridos, valorizar, né? E também as pessoas também poder enxergar em você o poder de Deus na tua vida. E assim que Deus faz com a gente. Então a Bíblia fala que Davi, ele foi ungido a rei, né? Mas porém ainda continuou como pastor de ovelhas ali, né? Mas o que aconteceu? Samuel começou a ter problema com espíritos, né? Deus permitiu nele um espírito da parte do mal atormentar ele. E olha só a importância aí dos dons que Deus nos dá, queridos. E então Saul ficou sabendo, o rei Saul ficou sabendo que Davi, né, Jessé tinha um filho que tocava, era músico e tocava. E então ele mandou trazer Davi para tocar para ele, para desaparecer, né, aquela coisa que ele estava passando, né, aquele mal. Então Davi foi. Olha o trabalho de Deus aí, queridos. Sabe como Deus trabalha na nossa vida? É assim. O homem pode tentar impedir, pode tentar fazer de tudo, mas o trabalho de Deus, querido, ninguém consegue impedir, porque Deus faz algo poderoso acontecer. Davi, acho que foi ungido a rei, pensou, puxa, agora ungido a rei, mas cadê o reinado? Né? Estou cuidando de ovelhas ainda aqui, é o trabalho de Deus. Amados, Deus é tremendo. Então, Davi começou a ir lá tocar para Saul, para espantar. Quando Davi tocava, o espírito do mal saía e Saul ficava bem. Aí ele voltava novamente para o pai dele, para a casa de Jessé, cuidar de ovelhas. De repente chamava novamente, saída e vinda, saída e vinda, indo e vinda, indo e vinda. E de repente, querido, surge o desafio que eu falei, o pior desafio, né? Davi soube que havia ali um gigante que desafiava e vencia o povo de Deus. E Saul e o povo de Saul, os soldados de Saul, ninguém conseguia vencer esse gigante, ninguém conseguia enfrentar, porque tinha muito medo desse gigante. Veja só, pessoas preparadas, pessoas prontas para a guerra, soldados de Saul que eram prontos para a batalha, mas todos temiam esse gigante Golias. E olha só o que Deus colocou nas mãos de Davi. Olha só a recompensa que Davi teve, queridos. Como pastor de ovelhas, cuidando da ovelha com carinho. Né? Ali eu creio que ele não batia naquelas ovelhas, ele apenas colocava as ovelhas tudo em ordem para
para não se perder, né? Ali, ovelhas rebeldes, ele procurava sempre conversar com elas direitinho, né? Com todo carinho, com todo amor. E era um paizão ali para as ovelhas, defendia as ovelhas. E Deus vê tudo isso. A importância da gente saber cuidar, né? Do rebanho de Deus, né? Do povo de Deus, né? Isso é maravilhoso, amados. E então, Davi soube que esse gigante Golias estava desafiando o povo de Deus em Israel e ninguém conseguia ter coragem de ir enfrentar esse cara. E Davi falou para Saul, eu vou enfrentar esse gigante Golias. Isso, amados, não é força dele, não é arrogância dele, é ao contrário, é humildade. Isso é fé, isso é crer no poder de Deus, isso é colocar a confiança 100% no Senhor, isso é amar a obra de Deus, isso é amar o povo, a nação. É possível se hoje nascesse um homem, alguém que tinha esse amor pela nação, pelo nosso país, para defender a nação, para defender o país. Seria maravilhoso, queridos. Seria maravilhoso. E então Davi tinha esse amor, essa fé. E o Saul prometeu que quem vencesse o gigante casaria com a filha dele. Davi falou, opa, né? Então eu vou enfrentar. Né? Eu vou enfrentar e vou casar com a filha do rei, né? Queridos, tem coisas que a gente tem que entender que Deus está no negócio, queridos. E quando Deus está, amados, nada é impossível. Nada é impossível. Mas às vezes falta em nós fé, falta em nós confiar. De repente nós temos um troféu para receber, nós temos algo poderoso em nossas mãos para receber. E nós, com medo, nós desistimos. O medo é a pior coisa que tem. Nós fracassamos com medo. E é terrível. O medo, ele faz perder a fé, a confiança em Deus. Tudo isso acontece quando a pessoa tem medo, né, de enfrentar o desafio que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus ele coloca em nossas mãos o desafio, queridos, mas a gente tem que saber que é Ele que está à frente, é Ele que vai fazer por nós. Porque o desafio, olhando para os nossos olhos normal, natural, é sem chance, muitas das vezes, da gente conseguir. Então, se Deus colocou, é porque Deus vai garantir a vitória. E Davi tinha essa confiança. Davi sabia disso, que o gigante Golias, ninguém vencia ele. É tanto que Davi foi com o quê? Davi falou assim, eu vou. Saul liberou Davi, com muito pelejada, Saul liberou Davi. Ele foi, mas foi com o quê? Ele foi com uma funga, com um estilingue, 5 pedrinhas na mão, uma roupinha de pastor, um cajado, algo que... Da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, ele cuidava, ele foi enfrentar os gigantes. Ele levava aquilo ali para jogar pedra nas presas, né, que os bichos queriam, para espantar os bichos das ovelhas dele, que ele cuidava. Ele foi simples, querido. Simplicidade é tudo, amados. Muitas vezes a simplicidade é algo assim que Deus se alegra, porque é na simplicidade que Deus trabalha. E Davi foi na simplicidade, né? Tanto que Saul, quando viu aquilo, ele se espantou. Foi logo tratando de colocar nele uma roupa pesada, a farda, né? A farda de soldado, né? O capacete, as vestes, o escudo, tudo aquilo que protegia, né? Calçado, enfim, né? Toda a proteção de um soldado para a guerra, Davi se vestiu. Mas quando Davi vestiu aquela roupa, ele falou assim, eu não vou usar essa roupa. Não consigo nem andar com isso aqui. Pesado, fico mal com isso aqui. Então Davi disse, não quero isso. Aquilo ali, queridos, aquela roupa em Davi, aquele vestimento em Davi,
tirava a confiança que ele tinha em Deus. A fé dele ia lá embaixo, porque se tornava como se ele fosse vencer pela própria força dele. E Deus não quer isso. Deus às vezes não quer que a gente queira vencer algo por nossas forças, porque nossas forças não conseguem. Se é um desafio impossível para você, é somente com a força de Deus. Então Davi falou, pode tirar. Eu vim aqui para vencer o Davi, vencer o gigante, não com minhas forças, mas com a força de Deus. Eu vim aqui no nome do Deus dos exércitos. Se ele veio no nome do Deus dos exércitos, então para que aquele vestimento pesado nele? Né? Então foi aí, tirou a roupa, colocou a roupinha de pastor dele e foi, com as pedrinhas nas mãos. Né? O gigante foi lá, desafiou ele, falou que para ele matar ele, jogar ele para os animais comer, porque para ele Davi e nada é a mesma coisa. É assim que o diabo às vezes faz com a gente. O diabo às vezes olha para você e fala, você não vale nada, você para mim é a mesma coisa de nada. Querido, mas quando nós estamos, queridos, na fé, quando nós estamos direcionados por Deus, queridos, o diabo ele pode até desafiar, o diabo pode até desfazer de você, mas sabe que o Deus que nós servimos é poderoso para derrotar o inimigo. Então Davi foi e apenas com uma pedrinha na testa do gigante matou. A Bíblia fala que só uma pedrinha que pá, o gigante caiu. O gigante caiu, tonto, né, no chão. Ele foi lá e passou a espada no pescoço do gigante e levou para o rei. Está aqui, a cabeça do gigante está aqui. A prova que eu matei. A partir de ali, querido, não precisa nem do próprio Saul, ninguém colocar ele como rei, porque o próprio povo colocou ele como rei. Não, mas agora nós queremos esse homem como rei em Israel, porque somente ele pode vencer esse homem tão temido aqui na Israel. Quer dizer, o próprio povo colocou ele como rei, senão queremos dizer Davi como rei. Quer dizer, o que Deus faz na vida das pessoas, né? Quando nós temos amor à obra de Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós temos fé, confiança no Senhor, né? Olha o trabalho de Deus aí, queridos. Né? Lógico que aí foi uma outra luta, né? Porque Saul, de forma alguma, queria entregar o reinado dele, né? Mas você pode ler aí na sua casa, 1 Samuel, no capítulo 16 em diante, que é ali onde Deus manda Samuel ungir Davi. Você pode ler ali que você vai ver toda a história de Davi, desde quando foi ungido, né? E de Saul também ali. E também Saul na frente você vai ver que Saul caiu, né? Saul perdeu, né? Saul morreu, enfim, né? Saul foi uma pessoa rebelde, né? Então Deus rejeitou ele e levantou Davi como rei em Israel. Tá bom? Essa foi a história uma parte da história de Davi, né? Que eu estou aqui contando aqui para vocês, uma reflexão, né? E se você, querido, gostou, e se não gostou também, queridos, deixe seu like aí, para nos ajudar, tá bom? Porque você, quando deixa seu like, isso nos ajuda bastante, tá bom? Ajuda o canal a divulgar, né? O YouTube divulgar o canal, né? Ele enviar os vídeos para outros também assistirem, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eu quero aqui, queridos, mais uma vez falar do canal da minha irmã, Loura Santos, né? É um canal de bênção, ela faz um canal de oração, ela ora ali pelos enfermos, né? Por causas, tudo na justiça, enfim, né? Ela faz uma oração ali por várias causas, né? E eu quero pedir para você ir lá no canal dela, né? Se inscrever no canal dela, tá? Ajudar ela a crescer o canal, tá bom? Porque ela faz algo ali tão maravilhoso, né? Algo tão bom assim, né? E isso é muito bom, a gente saber que tem alguém que se preocupa com o outro, né? Então, o canal dela é Loura Santos, né? Eu vou deixar aqui aqui no link da descrição. Vou deixar aqui na descrição o link dela, né? Aqui embaixo, tá bom? Para você ir lá, tá bom? Fique com Deus, um abração.
E até o próximo vídeo aí, assim Deus nos permitindo, tá bom? Tchau!